Olá, bom dia. Chovendo lá fora, super chovendo. Mas eu vou tomar um café e aí vou no estúdio do Luizinho, ou Luiz, como vocês quiserem chamar, porque eu vou fechar o meu braço direito com ele. Eu tenho mais uma marcada com o Dani para fazer o peito. E com o Luiz eu vou fazer o meu braço. Gastar dinheiro com tatuagem. Mas vamos lá. Só pra ter ideia, não vou fazer hoje a tatuagem. Nem talvez planejar, mas só pra ter uma ideia de como seria. Umas ideias de crânio, de uma forma bem geral, assim. Mas o que eu quero ver, assim, que eu acho legal, da gente trocar uma ideia pessoalmente, algo assim que fique bem congruente com o que você já tem, né? Não mais, tá ligado? Aí só é pra frente. Horizonte de eventos. Isso, o horizonte de eventos tem, ligado? Você tomou a terceira cerveja, né? Já não tem como. Vamos ver isso, cara, Pô, e o que mandou mensagem pra mim ontem, meia-noite. Pô, vai. Bom dia. Meu primo me perguntou o que eu faço depois que eu termino de ler um livro. E esse vídeo eu vou responder falando sobre o último livro que eu li, que é A Morte de Ivan Ilitch. Eu não sei se é assim. Vocês vão me ouvir muito falar, eu não sei se é assim que se pronuncia, porque realmente eu não sei pronunciar muitos nomes estrangeiros. Eu sei falar francês, por exemplo, então alguns nomes em francês eu vou conseguir falar, mas russo não. Então, então me perdoe aí se eu falei errado. E esse livro é do Lev Tolstói. E também não sei se não é Lev Tolstói. Mas muito bem. O que eu faço quando eu termino um livro? Essa prática eu comecei há pouco tempo, agora que eu voltei a ler mais frequentemente. Então eu escrevo no final do livro. Deixa eu ver se eu acho. Eu lembro de ter escrito nesse livro, porque eu terminei ele no bar, e aí eu pedi uma caneta emprestada para escrever quando eu terminei. Aqui, ó. Bom. Como esses livros têm muitas partes que contam sobre a tradução e tal, eu acabei escrevendo no lugar errado. Mas aqui, ó, eu escrevo no final do livro a data que eu terminei, onde que eu terminei e o que eu senti sobre o livro naquele momento. Na verdade, eu queria refletir mais sobre os livros e depois escrever alguma coisa, que é o que eu normalmente vou fazer. E vocês estão ouvindo agora também as máquinas trabalhando aqui do lado. Eu não posso esperar que as coisas estejam perfeitas para eu gravar vídeo, porque senão eu não gravo. Então é a mesma coisa aqui no papel. Então eu preciso escrever logo depois que eu termino o que eu senti, o que eu estou pensando, mesmo que não seja a minha análise final, mas só para eu ter algo escrito sobre o livro. Então faz pouco tempo que eu comecei a fazer essa prática, mas eu escrevo no final do livro, então, a data de término, onde que eu estava lendo esse livro e o que eu senti. Então eu escrevi sobre a morte de Ivan Ilitch o seguinte: é um livro doloroso e profundo, uma obra que concretiza a finitude da vida e talvez consiga mostrar que no fim, independente da dor e do desespero, existe luz. E é uma morte lenta, e eu acho impressionante. Eu tô lendo assim, prestando mais atenção ultimamente, e eu vejo como esses autores clássicos têm uma capacidade de te fazer estar ali com o acontecimento, né? Então a morte do Ivan, ela é longa assim dentro da narrativa, né? E cada detalhe, cada sensação do personagem, cada pensamento dele, o autor consegue trazer à tona e
parece que você está assistindo a morte dele. Então, dá um desgosto, assim, alguns sofrimentos que eu queria ter alguém filmando, alguma coisa assim, porque a expressão facial, né, quando você lê, você começa a ficar, tipo, perturbado com o que está escrito em algumas partes do livro. E eu sou daquelas pessoas que dobram, então, tipo, quem não dobra, perdão. Mas eu dobro aqui o livro e eu tento sublinhar algumas partes. Então, eu acho impressionante. Então, por exemplo, aqui quando ele tem a epifania de que ele vai morrer, né? Então, ele escreve: sim, a vida existiu, mas eis que está indo embora, e eu não posso detê-la. Sim, para que me enganar? Não é evidente para todos, com exceção de mim, que estou morrendo. E a questão reside apenas no número de semanas, de dias. Talvez agora mesmo. Existiu luz e agora é a treva. Eu estive aqui e agora vou para lá. Para onde? Trazer a percepção de que a gente morre mesmo, né, em algum momento. E ter esse pensamento, essa lucidez da própria morte, eu acho que é libertador, porque eu consigo agora, a partir do momento que eu criei essa percepção, ser muito mais tranquilo com relação à minha vida atual, né? Então, a questão de correria, de algumas ambições que estão me fazendo pensar muito do que eu quero para o futuro, por exemplo, e do que eu preciso para o futuro, vieram desses pensamentos a partir da percepção da própria morte. Então esse livro traz de volta esse tipo de reflexão, porque ele conta, né, tipo, os pensamentos da própria pessoa que morre. Eu achei muito interessante. Vale a pena, é um livro doloroso. E é isso. Bom, mas eu respondi a pergunta, né? Então, depois que eu termino de ler um livro, eu faço uma reflexão no final e escrevo as coisinhas. E aqui eu falei, né, que independente da dor, do desespero, existe luz. É que aí eu não posso contar o final. Quer dizer, ele morre, não tem o que ele fazer. Mas é interessante como ele percebe a morte, tipo, o momento da morte ali. E o jeito como o Tolstói escreve essa parte é brilhante, porque você fica quase que em paz com a morte do personagem. É isso, um vídeo curto e rápido, só para eu ter a constância de escrever, de produzir esses vídeos. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário. Se você não gostou, diga o que você gostaria de ouvir mais. Ou é isso. Lembrando que a gente se vê daqui uns dias. Até mais. Prefeito entrava e saía.